Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Lemos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, aquele que vence, aquele que vencerá até ao fim, aquele que é fiel até ao fim, aquele que guardar até ao fim as obras do Senhor. Quais obras do Senhor são importantes? Está claro, todas. Mas quais que são particularmente pertinentes a nós próprios? Um dos ângulos, um dos pontos das obras do Senhor que nós temos que vencer é a nossa própria capacidade de domínio próprio. O nosso próprio caráter. Deixe-me dar um exemplo. Quantos jovens inteligentes, com muita habilidade, com uma boa personalidade, com próprio treinamento, falharam em ter sucesso na vida deles ou na carreira profissional deles. Por exemplo, um jovem com grande capacidade de ter sucesso na vida profissional dele acaba por deitar tudo fora por causa de não controlar o seu desejo de beber e beber e beber bebidas alcoólicas. E então, em vez de ser reconhecido como uma pessoa confiável, com sucesso, acaba por destruir o seu sucesso. Por causa desta fraqueza de não ter domínio próprio em controlar os seus desejos de beber. Outro exemplo. Quantos pais de jovens famílias, por exemplo, um homem com cerca de 30 e tal, 40 anos, tem uma maravilhosa, fantástica esposa, digamos assim. Tem uns jovens meninos ou crianças naquela família, um lar maravilhoso. E depois, um dia, por causa de uma aventura amorosa infiel, destruiu a família dele, a casa dele, o lar dele. E afeta tantas crianças e filhos por causa dessa infidelidade. Quantos jovens é que isso aconteceu? Por quê? Por falta de caráter, de domínio próprio, quando uma situação se compareceu perante ele. Quantos jovens que estão a ter sucesso nas empresas e depois, por exemplo, decidem comprar uma casa melhor ou decidem ter um nível de vida melhor e depois, através disso, acabam por ter certas questões ou dificuldades ou decisões em como usar este dinheiro ou não dinheiro, porque têm certas despesas e essas despesas vão aumentando, talvez por causa da inflação, ou seja o que for, que depois acaba começando a desviar alguns fundos da empresa. E depois desvia um bocadinho, e depois um bocadinho mais, e depois um bocadinho mais. E porque não é apanhado, depois desvia ainda mais. E um dia perde tudo. Perde tudo. Queridos irmãos, estes 3 exemplos que dei, a causa comum destes 3 exemplos é a falta de
caráter. Falta de domínio próprio em controlar os seus desejos, seja de beber ou de um caso amoroso ou de desviar fundos de uma empresa. E por isso lemos que em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Ora, uma das obras do Senhor na nossa vida é desenvolver em nós o caráter de Deus. Caráter, queridos irmãos, é aquela força moral ou espiritual que nos impulsiona, que nos motiva à integridade. Caráter, noutras palavras, é saber ou conhecer o que é certo e o que é errado, e, além disso, é escolher o que é certo, e, além disso, é resistir a esses impulsos de fazer o que é errado e ter a força de vontade, o domínio próprio de fazer o que é certo, o que é correto. Por isso é saber, escolher e ter o domínio próprio de praticar debaixo de tentações e pressões de poder vir a praticar o incorreto. É este domínio próprio de fazer o que é certo. E por isso é que diz, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. E uma dessas obras do Senhor é desenvolvermos um caráter de Deus, fiel. E depois diz, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Há um provérbio muito interessante, que é o provérbio no capítulo 16, versículo 32. Provérbio 16, versículo 32. Melhor é o longânimo, isto é, aquele que se tarda em irar, tem paciência e tem calma e controla, diz assim, controla as suas emoções, o longânimo, do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Aquele que é longânimo, aquele que tem capacidade de dominar as suas vontades, as suas paixões, o seu espírito, é melhor do que o herói da guerra, do que o que toma uma cidade. Queridos irmãos, nós temos ou devemos de aprender a dominar a nós próprios. O autodomínio é uma coisa que tem que vir primeiro. Depois de termos autodomínio, então, a oportunidade de liderar e dirigir outros é que se segue como um resultado. Precisamos de aprender a desenvolver este caráter de Deus, este autodomínio, para podermos governar no reino de Deus. E por isso é que lemos Apocalipse 2, aquele que vencer é que vai reinar. Por isso, irmãos, qual é o nosso golo? Qual é o nosso objetivo como seres humanos? Sim, sabemos que, como lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 10, que Deus nos criou para sermos filhos de Deus, no reino de Deus. Mas vejam aqui, em primeiro lugar, a responsabilidade que Deus, Jesus Cristo, deu aos apóstolos. Vemos isso em Lucas capítulo 22.
Lucas, capítulo 22, versículo 29 a 30. Lucas 22, versículo 29 a 30. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comeis e bebeis à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os apóstolos estavam a ser treinados para julgar as 12 tribos de Israel. Certamente essa é a responsabilidade dos apóstolos, não é nossa, mas, tal como eles têm responsabilidades de reinar e julgar, nós vamos igualmente ter semelhantes responsabilidades, está claro, inferiores, mas como lemos em Lucas, capítulo 19, versículo 17. Lucas 19, versículo 17. Respondeu-lhe o Senhor, isto é na parábola das 10 minas, aquele que a mina dele rendeu 10 vezes mais, disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. E vemos que, porque é fiel, ter esta fidelidade, ser fiel até ao fim, vai ter uma oportunidade de ter autoridade sobre 10 cidades. Irmãos, esta fidelidade até ao fim, sim, em dinheiro, em minas que são dadas a nós, mas a maior mina que nos é dada é a oportunidade de estarmos a treinar-nos, a estarmos preparados para sermos reis e sacerdotes debaixo de Cristo no reino dele. E por isso, para podermos reinar, primeiro temos que liderar ou controlar, melhor dito de uma maneira melhor, liderar ou controlar as nossas paixões. Precisamos ter autodomínio. Por isso este autodomínio, esta capacidade de dirigir o que vamos fazer a nós próprios, de controlar o que nós próprios vamos fazer, vem primeiro. E depois, reinar. Por isso é que lemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Diz assim: para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Mas para reinar, temos que aprender primeiro a ter domínio próprio. Temos que ter esta força moral ou espiritual que nos impulsiona, que nos motiva à integridade. Queridos irmãos, Deus nunca tem um problema em escolher o que é certo e errado, porque Deus sempre vai escolher o que é certo. Deus tem um caráter que é perfeito, mas nós precisamos de desenvolver esse tipo de caráter que seja perfeito. Porque se nós não tivermos esse tipo de caráter, que é o caráter de Deus, que é perfeito, nós nunca vamos ter a vida eterna. Porque Deus vai dar a vida eterna somente àqueles que estão a seguir o caminho de Deus.
E por isso, hoje, queridos irmãos, estou a dar a vocês algumas chaves. Só 3, mas são algumas chaves. Não são todas, existem mais. Mas algumas chaves para desenvolver o caráter divino. E vamos começar na primeira chave, que é a submissão a Deus. Que é submeter a Deus. Que é ser submisso. Que é ser humilde. Lemos, por exemplo, em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, perdão, Provérbios, capítulo 11, versículo 2, Provérbios, capítulo 11, versículo 2, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A sabedoria está com os humildes. Por isso lemos em outros locais acerca da mansidão da sabedoria. Mas, queridos irmãos, vemos aqui que a sabedoria está com os humildes. Já mencionei várias vezes. Quando vocês leem Isaías 14 e Ezequiel 28, vemos que o problema de falta de humildade foi uma das causas básicas do problema de Satanás. E por isso nós, irmãos, vemos que quando a pessoa se torna soberba, vem a desonra. Vemos, por exemplo, o exemplo de quando Jesus Cristo estava a falar aos fariseus. Lê-se isso em Mateus capítulo 23. Jesus Cristo estava a falar aos fariseus. E aí, quando ele estava a falar aos fariseus, ele os criticou muito fortemente, porque eles estavam a criar fardos e dificuldades, mas eles próprios não os praticavam. Eles queriam ser vistos, queriam esta honra à frente de outros. Porquê? Por causa desta vaidade interna. Querem as saudações na praça, como leem em Mateus 23, versículo 7. Querem o primeiro lugar nos banquetes, querem as primeiras cadeiras nas sinagogas. Mas Jesus Cristo diz no versículo 8, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Mas depois, concluindo essa secção, Jesus Cristo diz, mas o maior dentre vós será vosso servo. E é preciso ter humildade para ser um servo. Versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Exaltado é quando somos arrogantes, nos exaltamos a nós próprios. Ser humilde é o oposto. É humilharmos a nós próprios. Mas submetermos a quem? Submetermos a Deus. Submetermos a nossa própria vontade, ou entregar a nossa vontade própria à vontade de Deus. E por isso lemos no Pai Nosso, que é digamos assim, a oração modelo, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Mateus 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus. Isto é um modelo.
um exemplar. Primeiro, nas orações, estamos a direcionar as nossas orações ao Pai. E depois diz, santificado seja o teu nome. Estamos a dar honra e glória a Deus. Versículo 10, venha o teu reino. Estamos a pedir para que o reino de Deus venha ser estabelecido na terra, para podermos ter paz neste mundo. Neste mundo de enormes dificuldades e tristeza e sofrimento. E depois diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que o reino de Deus venha para a terra, para que a vontade de Deus seja feita na terra, tal como está a ser feita no céu. Queridos irmãos, precisamos de pedir a Deus que seja a vontade dele que seja feita. Não é a minha vontade. Não é a sua vontade. Não é a nossa vontade. É a vontade de Deus. E por isso precisamos de ser humildes. Em Filipenses capítulo 2, vemos como Jesus Cristo se submeteu ao Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 7, e diz assim, tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de ver as coisas, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte, e a morte mais dolorosa que podíamos imaginar. E por isso é que diz, tenham vocês o mesmo sentimento. Precisamos ter a mesma mentalidade, a mesma maneira, o mesmo desejo. De quê? Que a vontade de Deus seja feita, não a nossa vontade. Mesmo que cause sofrimento em nós. E por isso, queridos irmãos, um dos primeiros pontos para termos caráter é termos a capacidade e o desejo e a força de vontade e o domínio próprio de sermos humildes, de nos submetermos ao Pai. E a segunda chave que eu desejo mencionar hoje é que precisamos de escolher o caminho certo. Deus nos deu uma mente, uma capacidade mental para podermos pensar, para podermos raciocinar, para podermos decidir, escolher. E por isso estamos a falar, precisamos de escolher o que é correto. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Deuteronômio 30, versículo 15, lemos, vê que eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra à qual vais, passando o Jordão, para a possuires. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti,
que te propus a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Porque diz assim: amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Queridos irmãos, Deus nos dá um caminho de escolha entre o bem e o mal. Deus nos dá um caminho de escolha entre a vida e a morte. Deus nos dá um caminho de escolha entre benção e maldição. Qual é que vamos escolher? Veja, por exemplo, no mesmo capítulo, no versículo 11, diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. O mandamento é simples. Ama a Deus e ama ao próximo, que são os mandamentos da lei de Deus. E depois leem, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprires, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Segue cuidadosamente as leis de Deus, porque são para o teu bem. Vejam no versículo 10 do mesmo capítulo, capítulo 4. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horeb, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Precisamos de aprender a ter temor de Deus. Precisamos de escolher o caminho certo. Porquê? Porque temos temor de Deus. Veja em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 22. 5, versículo 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, quando ardia o monte em fogo, vos chegastes a mim, todas as cabeças das vossas tribos e vossos anciões. E disseste: eis aqui o Senhor, o nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e ele permanece vivo. Agora, pois, porque morreríamos, pois este grande fogo nos consumiria. E ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecendo vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Os israelitas, depois de terem visto como Deus falou com eles, disseram a Moisés: sim, nós vamos obedecer a Deus.
Então Deus respondeu no versículo 28 e 29. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais me te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera, está aqui a dizer Deus, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse. Como Deus desejou, é o que diz aqui, quem dera que eles sempre obedecessem. Mas não obedeceram. Não obedeceram. E vejam aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 8. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 8. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eles disseram, se obedecemos. Então Deus diz, olha, faz as leis de Deus como um sinal nas tuas mãos e como um frontal entre os olhos. Isto é, que esteja sempre a pensar em obedecer a Deus e a praticar com as mãos as leis de Deus. Como lemos há um pouco antes. Agora ler Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Queridos irmãos, somos sábios? Então qual é o início do temor do Senhor? O início do temor do Senhor, o início da sabedoria é o temor do Senhor. Precisamos ter respeito a Deus e respeitar as suas leis e o seu princípio que Ele nos dá para o nosso bem. E isso é o início da sabedoria. Isso é o que Deus quer que nós façamos. Temos sabedoria de Deus realmente? Vejam em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos da morte. Aí está o grande problema, irmãos. Aí está o grande problema. Porque Deus nos indica, nos dá o caminho certo. Mas nós pensamos que sabemos melhor que Deus. Pensem bem. Quando nós seguimos a nossa própria direção, nós estamos, digamos assim, a dizer, eu sei mais do que Deus. O meu caminho é melhor. Porque Deus não faz da minha maneira. E muitas vezes não entendemos a maneira de Deus pensar. E muitas vezes perguntamos, por quanto mais tempo, Senhor? Por exemplo, vemos irmãos e irmãs e amigos, filhos e filhas a sofrer. Ou nós próprios a sofrer. E depois perguntamos, por quanto mais tempo, Senhor? Queridos irmãos, o problema é que nós pensamos que o nosso caminho é o caminho correto. Mas ao cabo, dá em caminhos da morte.
Precisamos reconhecer, irmãos, a nossa fraqueza. Precisamos reconhecer que somos facilmente enganados pela nossa natureza humana. Veja em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quando Paulo tinha esta dificuldade, que ele chama aqui um espinho na carne, ele orou por 3 vezes, pedindo ao Senhor que tirasse esse espinho da carne dele. E no versículo 9 diz assim, Deus respondeu, dizendo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas e entender que não somos perfeitos. Queridos irmãos, devemos reconhecer que toda a natureza está sujeita a esta fraqueza de corrupção que é parte da maneira que Deus decidiu fazer estas coisas todas. Veja em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 20 até versículo 23. Romanos 8, versículo 20 até versículo 23. Pois a criação está sujeita à vaidade, a esta corrupção. Como seres humanos estamos sujeitos a ser soberbos. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Queridos irmãos, basta olharmos para o que está a passar à volta do mundo hoje em dia. Sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo de Deus, aqueles que estamos na Igreja de Deus, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. Até nós que temos o Espírito Santo de Deus, estamos sujeitos a fraquezas. Vejam também Jeremias, capítulo 10, versículo 23 a 24. Jeremias, capítulo 10, versículo 23 a 24. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Por isso, Pai, está aqui a dizer a instrução, quando oramos, corrige-me, Senhor. Ensina-me a ser uma melhor pessoa. Porquê? Porque eu não sei o que é o caminho certo. Nós podemos ler as leis de Deus, mas quantas vezes é que as aplicamos de uma maneira que é amor? Porquê? Porque é fácil nós ficarmos irados, não termos domínio próprio e acabamos por fazer as coisas, talvez a coisa certa, mas de uma maneira que não tem amor. Queridos irmãos, o que está aqui a dizer? Não cabe ao homem determinar o seu caminho. Nós pensamos que o caminho é direito, mas é o caminho da morte.
Irmãos, existe uma lei em você e em mim que nos conduz, que nos guia, que nos direciona à morte. Isto é, existe em nós uma natureza, uma lei natural, uma tendência natural na nossa natureza humana que nos conduz ao caminho errado. Veja em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 21 a 25. Romanos capítulo 7, versículo 21 a 25. Mas vejo nos meus membros outra lei. Vejo na minha carne outra lei que está guerreando contra a lei da minha mente, que é a minha mente com o Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer as coisas certas, mas existe uma tendência natural, uma lei natural nas paixões da carne para seguir o caminho errado. E por isso precisamos de escolher o caminho certo. Isto é a verdade. Porque esta lei me faz prisioneiro. Sim, porque os meus membros têm esta lei. Está na guerra com a lei da minha mente, que é a lei do que eu penso com a ajuda do Espírito Santo. Quero fazer o que Deus está a dizer para fazer. E por isso, esta guerra me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o meu corpo tem esta tendência de seguir o caminho errado. Quem me livrará desta tendência? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com aumento, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Com a carne, com a minha natureza humana, eu quero fazer o errado. Mas com a minha mente, que tem que ter domínio próprio e controlar a carne, tenho que pôr essas coisas da carne em escravidão. E não permitir. Isto é, escolher e fazer o que é certo. Queridos irmãos, isto é o que temos que vencer. Irmãos, temos que vencer isto hoje, assim como aqueles no maravilhoso mundo da amanhã, no milénio, vão ter que vencer a mesma coisa. Sem lá por Satanás não estar lá, vão ter que vencer as fraquezas da carne, essas pessoas que vivem no milénio. Por isso, os vencedores é que vão reinar. Temos que aprender a ter domínio próprio sobre nós próprios primeiro. Então, por que Deus permite isto? Então, Deus nos está a tentar? Não, nunca. Deus nunca tenta. Vejam em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, começando no versículo 12 ao versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Não, você não é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E esta cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso, quando há esta sedução inicial, quando há este desejo inicial,
Nesse momento, temos que controlar, dominar essas paixões. Antes que se torne grande, e mais, depois é muito difícil controlar. Por exemplo, é a mesma coisa. Você, por exemplo, vai para a praia e faz assim uma coisa de areia, e depois vai cavando e cavando até a água aparecer nesse buraquinho. E depois você põe mais água, mas é preciso ter cuidado. Porque se você puser água demais, vai abrir assim um espaçozinho na areia e vai começar a sair um bocadinho de água. Se você controlar isso ao início, é fácil, só com um bocadinho de areia tapa. Mas você deixa isso abrir mais e mais, então essa água começa a fluir com mais velocidade, você não vai conseguir controlar isso, porque ficou grande demais. É a mesma coisa com as nossas seduções, com a nossa cobiça. A nossa cobiça, somos tentados pela nossa própria cobiça, e esta nos atrai e nos seduz. Nesse momento inicial dessa cobiça, devemos de a dominar. Porque é mais fácil dominá-la então. Não deixar que essa cobiça se torne grande demais. Por depois, é muito difícil de controlar. Queridos irmãos, nós não somos tentados por Deus, somos tentados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria natureza humana. Por isso, irmãos, sabemos que temos que escolher o caminho certo. Temos que escolher e praticar a verdade. Temos que vencer. E por isso é muito importante de vencer, de escolher o caminho certo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 15, sabemos que Jesus Cristo foi tentado em tudo como nós somos tentados. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa profissão, porque não temos um sumo sacerdote que penetrou os céus. Vou ler de novo. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, tal como nós somos tentados. Mas ele nunca pecou. Ele nunca falhou. E por isso temos um sacerdote, um advogado de defesa, que sabe compadecer-se pelas nossas dificuldades. E ele nos vai ajudar. Ele nos vai enviar a ajuda. Aquela ajuda que é o Espírito Santo de Deus. Aquela força que nos ajuda, que é o Espírito Santo de Deus. E assim, o primeiro ponto hoje é que precisamos de, como disse, submetermos-nos a Deus. E em segundo lugar, precisamos de escolher o caminho certo. E em terceiro lugar, precisamos de usar o poder de Deus que Deus nos dá. E usar esse poder para nos ajudar a ter o domínio próprio. Porque uma das partes do fruto do Espírito Santo de Deus é domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio. O fruto do Espírito inclui domínio próprio. E, queridos irmãos, o Espírito é o Espírito de poder. Como lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, primeiro capítulo, diz assim, no versículo 6, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Reavives, faças este poder que Deus te deu através do Espírito dele, este poder, esta energia, esta força mental que toca no teu coração, na tua consciência. Usa isso cedo, reavive isso. Porque Deus não nos deu um espírito de temor ou covardia, mas um espírito de poder, de amor e moderação. Um espírito de poder, de força e de amor, porque Deus é amor. E de moderação, isto é, de domínio próprio. Moderado, equilibrado, uma mente sã. Por isso lemos também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o espírito. Isto é, Deus te dá espírito. E quando este pensamento, esta ideia vem, não faças isso. E põe o teu nome. Não apagues isso. Deixa isso, reavive isso. E usa isso. Inicialmente, quando esta cobiça, esta tentação, esta sedução, esta paixão está a aparecer, imediatamente, controla-a. Porquê? Porque quando Deus, através do seu Espírito, nos está a dar esta indicativa, nos está a dar, nos lembrar na nossa mente, olha Jorge, põe o teu nome aí, não faças isso. Devemos de seguir essa liderança, essa inclinação, esse pensamento que está a tocar a sua consciência. Veja em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. E lemos, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esta guia do Espírito Santo, este pensamento, este sentimento que toca na sua consciência e que diz, não faças isso, que procede de Deus, para não fazeres a coisa errada, para escolheres o caminho certo e que nos está a dar a ajuda para usarmos esta autodeterminação, este autodomínio, enquanto é cedo, enquanto esta sedução está a começar. Porque se controlarmos isso e pusermos esses pensamentos fora da nossa mente, quando esses pensamentos ainda não têm estas forças grandes da paixão, é muito mais fácil do que, por exemplo, permitir que, por exemplo, o desejo da bebida, e depois bebe mais, então o desejo fica tão grande que já é difícil controlar. Mas controlarmos ao início é muito mais fácil. E por isso, Deus nos ajuda, porque Deus nos guia. A palavra aqui é guia, não nos domina. O ato de dominar é de você. É autodomínio. O Espírito de Deus nunca domina, guia, não domina. Um espírito maligno quer dominar você, mas não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus simplesmente guia. E esse Espírito de Deus nos ajuda a obedecer a Deus. Porque esse Espírito de Deus toca na nossa subconsciência para nós
fazermos o que é certo. E quando nós fazemos o que é certo, então Deus nos dá ainda mais do seu Espírito. Este círculo que está a crescer nesta força. Atos 5, 32. Diz aí em Atos 5, 32, que Deus dá o seu Espírito àqueles que obedecem a Ele. O Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem, que Deus deu, que Deus dá. Se você está a obedecer a Deus, Deus vai dar a você mais do seu Espírito. Você quer mais do Espírito de Deus? Então faça o que Deus diz a você para fazer e vá ainda para mais do que isso. Faça ainda mais. O que Deus quer que você faça? Que tenha domínio próprio e que você aplique não só a verdade, mas que aplique a verdade com amor. Porque o Espírito de Deus é a mente de Deus, é a maneira de Deus pensar, e Deus é amor. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. E se você está a obedecer as leis de Deus, você está a praticar amor. Leia 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis, não são pesados. Mas este é o amor de Deus, porque Deus é amor. E por isso Deus dá o seu Espírito àqueles que obedecem a Ele. Então estamos a fazer o que é certo, e quando fazemos o que é certo, Deus nos está a dar mais do seu amor. Por isso temos que fazer o que é certo com amor. Temos que falar a verdade com amor. Ou não é só dizer isto é verdade, tem que fazer a verdade, vocês não são a dizer blá, blá, blá. Temos que falar a verdade com amor, com gentileza, com bondade, com carinho, com amor, com perdão, com misericórdia, dando espaço às outras pessoas para se arrependerem. Por isso, Jesus Cristo disse, em João capítulo 13, João capítulo 13, João capítulo 13, isto é, depois da cerimónia do lava-pés, em João capítulo 13, Jesus Cristo disse, quem é que são aqueles que são verdadeiramente discípulos dele? Versículo 35, 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Se praticares a verdade com amor. Por isso, irmãos, eu hoje desenvolvi 3 chaves importantes. Não são as únicas chaves, mas desenvolvi 3 chaves importantes para crescermos e pormos na nossa vida, crescermos, desenvolvermos o caráter de Deus na nossa vida. E essas chaves são, primeiro, que precisamos nos submeter à vontade do Pai. Submeter a nossa vontade à vontade do Pai. Segundo, precisamos de escolher o que é certo e reconhecer que nós tentamos nos enganar, mas fazer o que é certo. E em terceiro, pedir a Deus pela ajuda dele, que é o poder dele, que é a mente dele, que é o sentimento dele, que é amor. E para nós, então, praticarmos tudo em amor. E assim poderemos concluir da mesma maneira que iniciamos, lendo Apocalipse,
capítulo 2, versículo 26 e 27. Apocalipse 2, versículo 26, 27. Ao vencedor. Se você vencer as fraquezas da carne, se você vencer estas paixões, se você desenvolver o caráter de Deus, de se meter a Deus, de escolher o caminho certo e de usar o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, que é o amor de Deus em nós, se você vencer e assim que guardar até ao fim as obras de Deus, e a obra de Deus é o desenvolvimento do nosso caráter e de nós termos mais o caráter de Deus na nossa vida e no nosso coração e nas nossas mentes. Então eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu oro, queridos irmãos, que vocês, de facto, tomem atenção a esta mensagem e que, de facto, comecem na realidade, de dia a dia, em pôr em mais prática este desejo de se submeterem a Deus, de seguirem a verdade, mas seguirem a verdade em amor.